Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós temos um assunto muito curioso, no mínimo curioso, que foi tema de muitas reflexões nesses últimos dias, que está relacionado a um grande acontecimento dentro do meio neopentecostal, dentro das igrejas brasileiras. E nós sabemos que este portal bíblico tem o intuito de instruí-lo à luz da palavra de Deus, refletindo acerca dos assuntos relacionados à escola bíblica dominical. Reflexões esporádicas têm sido aqui também apresentadas, mas este assunto não poderia passar desapercebido. No início do século XIX, nós vemos um conto conhecido como João e o Pé de Feijão. Um menino que, seguindo as instruções de sua mãe, vai até o mercado da sua cidade para negociar uma vaca. E ali, enganado por alguém estranho, ele faz um negócio extremamente curioso. Ele dá o seu bovino em troca de algumas sementes de feijão. A sua mãe, irada quando esse menino chega em sua casa, vai lançar-lhe aqueles feijões fora, e durante a noite, enquanto João dormia, aqueles feijões serão fecundados pelo solo e se tornarão grandes pés de feijão que romperão até os céus. Essa é uma história narrada desde o início do século XIX, e nós temos a ideia geral deste conto é que João, escalando agora aqueles pés de feijões, pôde chegar até o céu, e lá ele vai se deparar com a casa de um gigante. Pois é, e lá ele vai surrupiar a bolsa cheia de ouro daquele gigante. Depois ele vai também pegar a galinha de ovos de ouro daquele gigante, e por fim, tentando tomar também daquele gigante a sua harpa de ouro. Ele é perseguido pelo gigante, mas ele consegue descer em tempo e ele corta o pé de feijão, impedindo que o gigante descesse, porque o seu pai era lenhador e ele consegue cortar então o pé de feijão. Veja, esse conto é extremamente antigo, nós conhecemos este conto e ele é narrado para nós através da literatura lúdica infantil, através de filmes. Já foram filmados alguns filmes também dentro desse contexto, mas no século XXI, neopentecostalizaram o conto, e agora nós temos uma ideia totalmente equivocada, nós temos uma ideia totalmente antibíblica, nós temos uma ideia totalmente contravertida, nós temos uma ideia totalmente herética apresentada para nós nesses últimos dias. Nós temos uma grande igreja, muito midiática, um grande líder de nível nacional e, por que não dizer, até mundial, que nesses últimos dias se apresentou vendendo então a semente de um feijão fava, e você pode adquirir esta semente a partir de 200 até R$1.000. Veja, esses grandes líderes parece que estão brincando com a inteligência do povo. E eu gostaria, nesta reflexão, eu não quero citar aqui o nome desta igreja, não quero citar o nome deste apóstolo, mas você que é esperto, você que é inteligente, você já sabe de quem eu estou falando. E eu falo com muito temor no meu coração, porque nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus nos instrui a respeito desse tipo de comportamento. Seriam esses comportamentos bíblicos? Seriam esses comportamentos antibíblicos? E claro que dentro do contexto bíblico, teológico, isto de fato nós podemos categorizar como heresias, e que muitas pessoas estão sendo envolvidas direta ou indiretamente através desses líderes. E eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração, porque são líderes que são expoentes de nível nacional e mundial. Então, no final das contas, o prejuízo para o reino de Deus é muito grande, porque muitas são as pessoas que têm sido enganadas a partir de interpretações equivocadas da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar aqui para sua reflexão, alguns textos bíblicos. Este vídeo é um vídeo curto para apenas instigar a sua reflexão e para que você seja esclarecido pela santa e bendita palavra de Deus, e que você não seja mais um daqueles que têm sido enganados
por estes homens. E nós temos alguns textos curiosos aqui que eu separei, e eu quero fazer a leitura destes textos para você. E o primeiro deles que eu separei, e eu vou fazer a leitura dele aqui para você, está inserido dentro do livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, no versículo 30 e no versículo 31, que diz, eu vou ler para você agora: há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como que num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados, e não há limite para suas más obras. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor, diz o Senhor. Não devo vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece na terra, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Todo este texto do profeta Jeremias já nos é muito claro e não é necessário muito aprofundamento para que tenhamos o discernimento desta palavra tão maravilhosa, mas o versículo de número 31 diz uma coisa que é maravilhosa, que deve ser observada por cada um de nós, porque veja, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, ou seja, não há uma autoridade divina, não há uma autoridade espiritual, mas é uma autoridade particular, intrínseca ao ser humano, da sua própria natureza. E o meu povo gosta destas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Esta palavra nos chama a atenção para esses maus líderes e também para o povo que se submete a tais lideranças e se submete porque gosta de viver esse tipo de comportamento. Veja, a palavra de Deus nos exorta para que nós venhamos fugir desses comportamentos e fugir de tais lideranças que se comportam de tal forma. Escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer de forma categórica: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores. Veja, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. Escrevendo a Tito, o mesmo apóstolo dos gentios, ele diz a respeito do obreiro, do presbítero, que ele deve se apegar firmemente à mensagem fiel. Nós, Igreja do Senhor, nós líderes constituídos pela Igreja de Deus aqui na terra, devemos nos apegar firmemente à mensagem fiel, da maneira como ela nos é ensinada à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: tu, pois, permanece nas sagradas escrituras, nas sagradas letras que você tem recebido já desde a sua mais tenra idade. E aqui a Tito, o apóstolo Paulo está dizendo: você também permaneça da maneira como você foi instruído, para que você seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Encorajamento cristão se dá através da sã doutrina e nós temos que refutar os que se opõem a ela. É o ensinamento de Paulo a Tito. Pois há muitos insubordinados, veja, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. E aqui o contexto para o jovem Tito é que ele deve se ater ou se preocupar com os judaizantes, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo e agora tentam impor doutrinas judaicas no comportamento da Igreja de Cristo. E isso foi refutado desde o primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E é necessário que estes sejam silenciados. E aqui
vai o meu lamento, porque são esses que deveriam ser silenciados, é que tem a mídia ao seu alcance, que tem liberado palavras heréticas, palavras que não se sustentam à luz da palavra, textos totalmente isolados, fora do seu contexto, para argumentar, né, todo o pretexto que lhes é particular e lhes é pertinente. Veja, Paulo conclui dizendo: esses estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo meramente por sua ganância. Veja, quem está instruindo aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar esta palavra para a sua reflexão neste momento. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos passando por um momento histórico, mundialmente falando e nacionalmente falando, dias atípicos, dias que talvez nem o maior pensador ou aquele que poder colocar a sua mente para funcionar a 1000 por hora poderia imaginar o momento tão terrível que a nossa nação está vivendo. E é neste momento que os verdadeiros líderes se levantarão para ser o sustentáculo das ovelhas, daqueles que estão fracos na fé, para fortalecê-los, para encorajá-los e não vê-los como ovelhas que só podem prover lã e gordura. Que nós sejamos líderes cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, para instruir o povo de Deus a fugir desses homens que praticam tais e horrendas coisas, e que o Senhor se compadeça de todos eles, que o Senhor os alcance pela sua infinita e a sua infinita misericórdia, e que o Senhor se apiede deles, e que o Senhor perdoe esses pecados tão terríveis que são praticados contra a igreja de Deus. E que nós estejamos então atentos, porque nesses últimos dias é o momento onde nós mais estamos vulneráveis a essas ações do nosso adversário. E você está firme? Eu estou firme? Nós estamos firmes? Este é o propósito. Não ceda a estas ideias malignas. Não entre nesses propósitos que não se sustentam, que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Refutem, não se sintam amedrontados, mas usem a sua ousadia em Cristo para refutar tais ideias. E eu estou convicto que assim o nome do Senhor será glorificado através da minha vida, através da sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.